Ok, então, mais uma vez, boa noite. Assim, está presente aqui, obrigada pela presença. E hoje nós temos aqui nos nossos estudos sequenciais, a sessão 6, a visão de Cristo, que é dentro do capítulo 12, dentro do currículo do Espírito Santo, essa visão de Cristo que é tão importante para nos dar um norte, para nos dar um rumo, para nos colocar em perspectiva correta do que vem à nossa frente na nossa jornada do despertar. Uma vez que nós usamos da razão para escolhermos pelo despertar, mas como que vamos escolher se você quer sabermos o que isso significa? Então, Jesus vem e nos traz aqui um vislumbre do que é essa visão de Cristo. Até em preparação a essa sessão de hoje, que a gente vai falar muito do mundo real, da visão de Cristo, que nós tivemos nosso estudo de terça-feira sobre o mundo real, já para dar uma base, um fundamento para acompanharmos o que Jesus tem a nos dizer dentro dessa sessão. E antes de começarmos ela propriamente dito, vamos fazer como sempre temos feito, a nossa entrega da nossa mente, a nossa preparação, onde nos aquietamos, respiramos pausadamente, permitimos nos silenciar e nos concentrar na nossa vontade de entregar ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender, para que ele nos lembre novamente da nossa realidade, do nosso ser, de quem somos, porque é dele que queremos ouvir, porque já estamos convictos que o que o ego nos trouxe de informações até aqui sobre nós não pode ser a verdade de um pai amoroso. Então, escolhemos ao Espírito Santo, que ele nos guie, nos conduza e nos traga o seu entendimento. E ele está sempre pronto a fazer isso, essa é a função dele, mas nós pedimos para nós nos lembrarmos que essa é a nossa vontade, que é isso que nós queremos para o nosso ser. Então, nós estamos prontos para vermos essa sessão. Essa sessão, vou fazer ela mais numa leitura praticamente completa, mas tem algumas frases que tem aqui destacadas para darmos mais ênfase para a compreensão, como falei antes, do que Jesus tem a falar da visão de Cristo. E ele começa essa sessão baseado num versículo bíblico bem famoso, que diz mais ou menos assim: do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, Jesus, em cima dessa frase bíblica, ele diz que o ego está tentando ensinar-te como ganhar todo mundo e perder a tua própria alma. Então, isso de fato, a Bíblia tem razão, não adianta de nada ganhar o mundo sem ter de volta a consciência da alma, só que Jesus vai mais aprofundado nisso, ele segue dizendo: o Espírito Santo te ensina que não podes perder a tua alma e que não há ganho no mundo, pois em si mesmo não há nada que seja proveitoso no mundo. Então, ganhar o mundo, ganhar o quê? O mundo não tem nada a oferecer ao Filho de Deus e nós somos o Filho de Deus. Então, o mundo, nós, como mente, como a extensão de Deus, o mundo, ele simplesmente
é uma projeção de uma ilusão, então ele não tem nada a nos dar. Então não há como querer ganhar o mundo e perder a alma. Podemos perceber aqui também que é uma das primeiras vezes que Jesus usa o termo alma. E ela faz aqui a alma justamente porque ele está usando em cima de uma frase bíblica. Porque alma, no curso em milagres, é o mesmo que mente. Sempre que Jesus fala em mente, ele está se referindo ao que os cristãos, ao que a cultura cristã chama de alma. Há até uma explicação que Jesus deu a Ellen de que ele não usa o termo alma o tempo todo, porque na Bíblia é tido como se cada pessoa, cada indivíduo tivesse a sua própria alma, que alguns podem ser salvos na sua alma e outros condenados. Enquanto que mente, na metafísica do curso, a mente, ela é uma só. Foi o fracionamento da mente em consciências, em bilhões de consciências, que fez com que parecesse que cada um tem uma mente própria. Mas é só a consciência de... Cada consciência vê um aspecto diferente da mente, vê um pedacinho da mente. Então, a alma, na verdade, também é uma só. Não existem duas almas, existe uma alma, ou seja, uma mente. E é impossível, então, perder a alma, é impossível perder a mente. Por que que é impossível perder a mente? Porque a mente é criação de Deus. Deus, ele se estendendo, ele nos fez a mente, ele nos deu a mesma capacidade de criação dele, e é a mente que o espírito estende, ele cria, mas a mente ativa o espírito. Então, essa capacidade de sermos co-criadores com Deus, e essa capacidade de termos a mesma vontade livre como Deus tem, essa vontade, essa capacidade pertence à mente. E essa mente, então, ela é unificada em todos aspectos da criação, fazem parte dessa mente. É o corpo de Cristo, essa mente. O corpo, não o corpo físico, o conjunto, a realidade, ou o Filho de Deus, essa mente. Então, se o Espírito Santo diz que nós não podemos perder nossa alma, ele está dizendo que a mente é impossível perder. Nós estamos sem consciência da mente, estamos conscientes de um corpo físico e psicológico, mas isso não quer dizer que nós perdemos a mente, nós só não estamos cientes da mente, mas a mente continua dentro de nós, lá onde Deus a colocou. E então não podemos perder a mente, e o mundo não tem nada a acrescentar à mente, porque o mundo, na verdade, é um feitio, porque ele foi feito a partir da mente culpada, para ela se esconder de si mesma e de Deus. Então, o mundo realmente ele é só uma projeção da culpa e uma ideia de como que o ego faria um mundo sem Deus. Então, ele não tem nada a nos acrescentar. Por isso que ele diz que o mundo em si mesmo, não há nada de proveitoso no mundo. Investir sem lucrar seguramente é empobrecer a ti mesmo, e as despesas são altas. Então, investir sem lucrar. Investir no mundo, sendo que o mundo não tem nenhum ganho, ou seja, colocar a nossa atenção, colocar as nossas capacidades para darem realidade ao mundo, sendo que o mundo não tem nada a nos oferecer, nós estaremos seguramente investindo naquilo que vai nos empobrecer, aquilo que não nos traz nada, mas que tem um custo muito alto. Que o preço de nós não estarmos cientes de quem que nós somos, não estarmos cientes da mente e do Cristo, que é a nossa realidade, da realidade do céu.
Não só não há lucro no investimento, investir a nossa mente, a nossa alma no mundo, como o custo para ti é enorme. Custou-nos a paz na mente, custou-nos a lembrança de quem nós somos, custou-nos a consciência de nós sermos a extensão de Deus. Pois esse investimento te custa a realidade do mundo, pois nega a tua e nada te dá em troca. Por isso que nós vimos já na aula passada sobre o mundo real. Há algo de proveitoso ou um investimento que nós podemos fazer no mundo, e esse sim, em retorno, nos dá a consciência do céu de volta. E é o investimento no mundo real. É um investimento na mentalidade do Espírito Santo. Só que o investimento no mundo, tal como o ego apresenta, no mundo dual, dentro da separação, ele tem o custo de nos impedir de vermos o mundo real, ou o custo da realidade do mundo. A realidade, nós vimos que é a soma de todos os pensamentos amorosos que são dados pelo Espírito Santo. Então, para nós investirmos no mundo dual, no mundo no qual nossa consciência diz que nós somos seres individuais, isso nos custa a realidade do mundo e nada nos dá em troca. Ou pior, nos dá sofrimentos em troca. Não podes vender a tua alma. Então, seu ego diz que, se a Bíblia diz que nós podemos vender a alma em troca do mundo, na realidade, nós não podemos vender a alma. Assim como não podemos vender a nossa mente, que é sinônimo. Não existiria sequer uma projeção se não houvesse mente. Então, nós não podemos vender a mente, não podemos vender a alma, mas podes vender a consciência que tens dela. Então, esse é o ponto. A mente ou a alma é impossível perder, é impossível vender, é impossível trocá-la pelo mundo do ego. Nós nunca fizemos isso. Mas nós podemos perder a consciência que temos dela. E isso, de fato, aconteceu a todas as mentes que vieram a se identificar dentro do mundo do sonho, para nós virmos a ser uma consciência individual dentro do mundo de formas, dentro do mundo de dualidade. Nós pagamos o preço de não termos consciência da nossa mente, porque a mente, ela está num nível acima do mundo, é a mente que projeta o mundo, a mente culpada projeta o mundo para fora. Então, o mundo e a nossa consciência individual estão abaixo da mente, estão fora da mente. Assim como a mente projetou o mundo para fora, ela projetou também a si mesma em bilhões de consciências para fora. E é isso que estamos cientes aqui, mas estamos cientes disso. Algumas filosofias dizem que Deus queria se experienciar a si mesmo, ou que o Cristo que nós somos queria se experienciar a si mesmo dentro da dualidade. No entanto, isso são tentativas ainda de dar realidade ao que é impossível ser. Então, nós enquanto mente, estamos sonhando, dormindo, sonhando com essa experiência de como se estivéssemos experienciando algo. Não estamos experienciando nada. Enquanto mente, estamos dormindo, adormecidos, não cientes do ser que somos, e pior ainda, sonhando um sonho de dor, de ataque, de defesa, de sofrimento, de oposições, um mundo de conflito. Não podes perceber a tua alma, então não podemos perceber a mente. Por quê? Porque a percepção, ela foi feita através da projeção. Seria impossível perceber algo se não tivéssemos
projetado a partir da mente um sujeito e um objeto, algo a ser visto e alguém a observar isso que está sendo visto. Então, isso é percepção, perceber. Mas o nível acima do órgão que está percebendo, que é a nossa mente que está acima, ela não pode ser percebida, porque não há quem a perceba. Mas não a conhe... Então, não podes perceber a tua alma, ou seja, não podemos perceber a nossa mente, mas não a conhecerás enquanto perceberes alguma outra coisa como mais valiosa. Enquanto a nossa experiência de saber como que seria experienciar a nós mesmos como consciência individual, essa ideia que o ego disse que é real e que nós compramos isso, e é um custo muito alto, enquanto isso for valioso para nós, nós estaremos abrindo mão de conhecer a mente. A mente, ela é unificada, já foi dito que a mente é uma só. Se ela é uma só e é de toda filiação, não há nada fora da mente para perceber e nem dentro dela para ser percebido. A mente só pode ser conhecida, assim como Deus. Deus Pai não pode ser percebido, mas ele pode e é conhecido quando a mente volta a lembrar-se de quem ela é, ela se lembra imediatamente de Deus. Então, a mente ela não pode ser percebida, somente conhecida, e para ser conhecida, nós precisamos largar ao mundo, largar a percepção, largar como? Largar o investimento, largar de acreditar que isso tem valor para nós. Como que isso é feito? O Espírito Santo faz para nós, porque nós não sabemos fazer. E nem a nossa função fazer, porque para acreditar na separação, nós perdemos a consciência de que somos um. É graças ao Espírito Santo que podemos reverter isso, e ele sabe como fazer. No 2, o Espírito Santo é a tua força porque ele só te conhece como espírito. Então, espírito não é uma entidade. Tem um outro lugar até que nós já vimos há umas aulas atrás, comparando espírito, dizendo que espírito é vontade. Então, quando a gente diz de um acontecimento, de uma meta, que a gente descobre qual é a finalidade e a gente diz, esse é o espírito da coisa. Então, o espírito é uma vontade, a vontade do Filho e a vontade de Deus de se estenderem. E isso é quase que incompreensível para nossa capacidade diminuta humana, mas a gente tem uns vislumbres, uma leve ideia do que seja isso. Então, o Espírito Santo, ele nos conhece tal como nós somos, como espírito. Ele é perfeitamente ciente de que não conheces a ti mesmo, nós não nos conhecemos mais como Cristo, perdemos essa consciência porque investimos na separação, mas ele também é perfeitamente ciente de como ensinar-te a lembrar do que és. Essa função do Espírito Santo. Graças a Deus que é assim, que é o Espírito Santo, ele que tem a função, ele que vai nos ensinar e nos lembrar de quem que nós somos. Porque por nós mesmos não temos mais como reverter isso, mas o Espírito Santo, ele nos ensina de volta isso. Como ele te ama, ensinar-te-á de bom grado que ele ama, pois é a sua vontade compartilhar isso. Quando diz que o Espírito Santo ele nos ama o ser que nós somos, o Cristo, o Filho de Deus, a realidade, não a ilusão projetada, não o personagem sonhado, mas o sonhador do sonho que é real. Então, o Espírito Santo nos amando é vontade dele compartilhar o que ele ama. Quem que ele ama? O ser real que nós somos. Isso que nós esquecemos que nós somos,
O Espírito Santo não só lembra por nós o que nós somos, mas ele ama compartilhar isso conosco. É a maior alegria dele e a função dele aqui no sonho compartilhar dessa lembrança. Lembrando-se de ti, o Espírito Santo, né, lembrando de nós, ele não pode deixar que te esqueças do teu valor. E o nosso valor foi firmado por Deus na nossa criação. O Espírito Santo sabe do nosso valor e ele não nos deixa esquecer disso. Pois o Pai nunca cessa de lembrar-lhe do seu Filho, e ele, o Espírito Santo, nunca cessa de lembrar o Pai a seu Filho. Vejam que lindo isso. O Pai, ele nunca cessa de lembrar ao Espírito Santo do seu Filho, da sua extensão. Então, o Espírito Santo nunca vai perder a capacidade ou a lembrança de quem nós realmente somos, porque Deus, na sua imutabilidade, na sua eternidade, eternamente, em constância, ele dá ao Espírito Santo o conhecimento de quem é seu filho, de quem nós somos. Enquanto que o Espírito Santo, por sua vez, ele lembra a nós que somos o filho, ele nos lembra do Pai. Por isso que o Espírito Santo nos traz de volta a memória de Deus. Ele faz essa ponte ou essa função de nos lembrar ao Pai. Assim como o Pai lembra o Espírito Santo de nós, o Espírito Santo lembra a nós do próprio Pai. Deus está na tua memória por causa dele. Então, graças ao Espírito Santo, porque Deus lhe lembra do Filho e o Espírito Santo nos lembra do Pai, então o próprio Pai está na nossa memória, porque o Espírito Santo está na nossa memória. Então é impossível nós perdermos a Deus. Nós podemos perder a consciência de deixar de estar ciente de Deus, mas não podemos perdê-lo, porque o Espírito Santo está na nossa memória e Deus está na memória dele. Escolhes esquecer o teu pai, mas não queres realmente fazê-lo. O nosso ser real, ele não quer esquecer o pai. É o ser amedrontado que nós pensamos que somos, que fugiu da mente, que quer esquecer o pai. Mas a nossa vontade real não era esquecê-lo. Portanto, podes decidir outra coisa. Podemos, ainda na ilusão, não lembrando do pai, decidir lembrar novamente. Assim como foi a minha decisão, assim é a tua. Essa é a decisão do despertar. Jesus despertou, o iluminou, e todos que despertaram, porque essa foi a decisão deles de lembrarem do Cristo, do Pai. Nós falamos há umas aulas atrás sobre a pura não dualidade, da não dualidade e da pura não dualidade, e como vimos aqui, na não dualidade ainda não há uma decisão pelo Pai, é a mente unificada, porém separada, e ela ainda está a um grande passo da pura não dualidade, que é a decisão a favor de Deus, porque não há um nós sem Deus, não há Deus sem nós, não há um pai sem um filho, não há um filho sem um pai, porque um é causa e outro é efeito. O pai é causa, o filho é efeito, e não existe causa sem efeito, nem existe efeito sem pai, sem causa. Então, é impossível nós perdermos a Deus, mas nós temos que decidir, como todos os despertos decidiram. Isso nós vimos aqui na terça-feira, só vamos ver uma leitura novamente aqui do 3. Não queres o mundo. Nós não queremos as coisas duais, porque o nosso ser, ele ama, porque ele foi feito no amor, e no mundo aqui no amor. Então, ele não ama o mundo, ele não quer o mundo. Nós não queremos o mundo. A única coisa de valor que existe nele, que existe no mundo, são aquelas partes para as quais olhas com amor.
aquelas partes que nós olhamos com o Espírito Santo, como nós vimos terça-feira. Isso lhe dá a única realidade que jamais terá. Ainda é um sonho, mas tem o mundo real, tem essa realidade, que são os pensamentos amorosos que são eternos e que são elevados da condição de percepção ao conhecimento. O seu valor, o valor do mundo não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em ti. Então, nem mesmo o mundo real, o valor dele não está no mundo em si, mas no ser que nós somos, no Cristo que nós somos, e esse valor está dentro de cada um, onde Deus o colocou. Quando nós falamos dentro de cada um, é na mente de cada um, não num lugar físico, mas num lugar que Deus criou, que é a mente. Como a valorização do ser vem a ser a extensão do ser, então, no céu, na criação, a valorização do Cristo, do ser, é a extensão do ser, é que ele também se estende. Então, por ele ser a extensão de Deus, o Cristo tem a mesma valorização de Deus. Por isso que diz a valorização do ser vem da extensão do ser, isso na realidade, assim também a percepção do valor do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Então vejam isso, a contraparte do céu. Nosso valor está estabelecido por Deus no céu. A contraparte disso dentro do sonho, ou seja, a percepção do valor, porque aqui não há conhecimento, aqui é a percepção. Como que vamos perceber o valor que nós temos? Essa percepção dentro do sonho, ela acontece no mundo real. E ela acontece justamente como que ela vem a ser? Ela vem a ser a extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Então, como nós vimos na terça-feira, no mundo real, os sentidos ainda vão mostrar o mundo fora de nós, ainda um ser que parece ser o nosso ser e o mundo lá fora. Mas a extensão dos pensamentos amorosos a partir de nós para todas as coisas que estão fora, e o fora pode ser o nosso corpo, pode ser todos os corpos que nós vimos, podem ser todos os acontecimentos, tudo está fora da mente. Então, a extensão de pensamentos amorosos, que é o que o Espírito Santo nos dá dentro do sonho, aqueles pensamentos que fazem o mundo real. Nós temos agora um mundo real que tem valor, sim, mas ele tem valor graças à extensão dos pensamentos do Espírito Santo para com todas as coisas para fora. Faça com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. Se é do Espírito Santo, é nosso, porque tudo que é do Espírito Santo é nosso também. Então, a dádiva que o Espírito Santo tem a nos dar dentro do mundo tão sofrível do ego, da dualidade, da consciência separada, do ataque e defesa, é a dádiva do mundo real, que faz com que, uma vez cientes do mundo real, é impossível ver o mundo da dor e do sofrimento, porque ambos são excludentes. Quando a nossa mente está ciente do mundo real, ela não está ciente do mundo do ego. Enquanto estiver ciente do mundo do ego, ela não está ciente do mundo real. E nós é que temos a capacidade de escolher a qual mundo nós queremos ver, escolhendo o professor que é aquele que faz cada um dos mundos, ou seja, escolhendo ou o Espírito Santo ou o ego. Assim como escolhermos, assim veremos. O Espírito Santo nos trará a dádiva do mundo real, de mostrar que só os pensamentos amorosos são verdadeiros. E nós já vimos mais sobre como que ele faz isso na aula anterior. Seguindo aqui no 4, a correção é para todos os que não podem ver. Ou seja,
todos que estão cientes de uma consciência individual, que não estão cientes da mente, eles não podem ver, não por si mesmos, por si próprios não podem ver, e por isso a correção, que é a visão do Espírito Santo. Essa correção traz a salvação ou expiação. Abrir os olhos dos cegos é a missão do Espírito Santo, pois ele sabe que eles não perderam a sua visão, mas meramente dormem. Nós não perdemos a nossa visão. Nós não perdemos a capacidade de ver como Cristo. Nós apenas estamos adormecidos. Dormimos e não estamos despertos para olhar para a realidade. Então, o Espírito Santo tem essa função, essa missão de abrir os nossos olhos, que é o mesmo que nos despertar, para que possamos ver de novo o mundo real e, com isso, estarmos prontos para Deus Pai, para o conhecimento. Ele, o Espírito Santo, ele quer despertá-los do sonho, do esquecimento, para a lembrança de Deus. É essa função especial do Espírito Santo, nos trazer de volta para a lembrança de Deus, porque nós não perdemos a Deus, mas nós perdemos a lembrança de Deus. Como foi dito também na aula anterior, nós perdemos a comunicação com Deus, nós quebramos a comunicação. Nós botamos empecilhos na comunicação, nós botamos obstáculos, nós botamos uma voz, como o curso fala, áspera, diante da voz suave de Deus. E aí nós esquecemos de Deus, mas o Espírito Santo, ele tem essa função, ele quer nos devolver essa lembrança. Os olhos de Cristo estão abertos e ele olhará para qualquer coisa que vejas com amor, se aceitares como tua a sua visão. Então, como que nós vamos olhar uma coisa com amor? Nós vimos isso também. Somente olhando com o Espírito Santo. Sozinhos ou com o ego, ou é amor especial ou é ódio, e ambos são separadores. Então, sozinhos, ou tanto o especialismo do amor que separa tanto quanto o ódio, só não é tão visível, é impossível, então, nós sozinhos olharmos com os olhos de Cristo. Então, os olhos de Cristo, Cristo é o nosso ser, eles estão abertos, mas nós só vamos ver se nós olharmos com amor. E para isso, para aceitar a sua visão, como que nós podemos aceitar a visão? Aceitando ao Espírito Santo, que é a própria visão do Cristo para nós. Então, para nós, dentro do sonho, a visão do Cristo é o Espírito Santo. Ele nos traz ela de volta. O Espírito Santo guarda a visão de Cristo para todo filho de Deus que dorme. É a função dele. Ele guarda para todo filho de Deus. Para cada aspecto da separação, o Espírito Santo guarda a visão de Cristo. Em sua visão, o Filho de Deus é perfeito e ele anseia por compartilhar a sua visão contigo. Por isso que o Espírito Santo cura o mundo, ele extingue o medo, extingue a dor, porque na visão dele, tudo é perfeito e todos são perfeitos, porque ele só vê o amor. O que não é amor, ele vê que é um pedido de amor e é um esquecimento do que é o amor. E ele traz de volta o amor e continua, então, sendo só amor. Por isso que o Espírito Santo, ele é a cura e ele nos dá isso. Ele te mostrará o mundo real porque Deus te deu o céu. Então, nós somos o Cristo. O Espírito Santo, ele nos mostrará o mundo real, que é a antessala do céu, que é a parte que nós podemos chamar de percepção equivalente à criação do céu, ao conhecimento do céu. No céu, tudo é conhecido, não há nada que não é sabido por todos os aspectos da criação. Mas aqui no sonho, onde só a percepção é possível, o Espírito Santo,
ele nos anseia para dar, então, essa percepção do mundo. E essa função dele. E essa percepção, então, é esse mundo real que ele fala aqui, que ele nos deu o céu, que no 4:8. Através dele, o teu pai chama o seu filho à lembrança. Então, é através do Espírito Santo que o próprio Pai, Deus, ele chama o seu filho à lembrança. Deus não sabe do conteúdo do sonho, mas ele sabe que o seu filho está dormindo, porque ele sabe que o seu filho não está criando. Portanto, o seu filho não está ciente que ele está recebendo o amor do pai. Isso o pai sabe, e o pai não quer que o filho esqueça do pai, porque essa é a alegria do filho. Então, através do Espírito Santo, esse é o elo de comunicação que nós temos dentro da nossa ausência de comunicação. Nós quebramos a comunicação, mas como é impossível perder a Deus, a parte nossa que ainda se comunica com Deus é a parte do Espírito Santo. Ele é a ponte entre nós no esquecimento, no adormecimento e Deus. E assim Deus nos chama através do Espírito Santo, usando dessa ponte. O despertar do seu filho começa com o seu investimento no mundo real, e por meio disso, ele aprenderá a reinvestir em si mesmo. Então, vejam, não há como voltar a Deus sem mudar o nosso investimento na separação, no mundo dual, ou mesmo no mundo não dual, mas do ego, e mudarmos o nosso investimento para o mundo real, que é do Espírito Santo, para a pura não dualidade. No momento que nós investirmos, e investir é vontade, ter a vontade de seguirmos somente de termos somente ao Espírito Santo como nosso professor da nossa mente, ou como nossa mente com a qual nós pensamos e funcionamos. Enquanto esse não for nosso investimento, nós não vamos despertar. Mas o despertar, então, ele começa com isso. Voltando nossa mente para o Espírito Santo, nós estamos automaticamente investindo no mundo real. E assim, nós estamos, na verdade, investindo no próprio Cristo que nós somos, porque o mundo real nos leva de volta à consciência do Cristo, ou seja, de nós mesmos. Pois a realidade é una com o Pai e com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo abençoa o mundo real em nome deles. Então, a realidade absoluta e só o que é real existe. Então, a realidade, ela una com o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, o que ele faz, então, aqui no sonho, onde a irrealidade existe, ele abençoa o mundo real, ele abençoa os pensamentos nossos, a nossa consciência para ter só esses pensamentos de mundo real, em nome do Pai e do Filho, ou seja, de nós mesmos, do Cristo. Quando tiveres visto esse mundo real, como certamente verás, todos verão. A única diferenciação é que nós, dentro do sonho, não veremos ao mesmo tempo, então nós só podemos postergar o quando que vamos ver, mas até o último pensamento separado verá o mundo real. Então, quando tiveres visto esse mundo real, como certamente verás, tu te lembrarás de nós, Jesus falando, ele como Cristo e como Pai. E nós, o nós Cristo também, nós vamos lembrar de nós, da nossa realidade. Todavia, tens que aprender o custo do sono e recusar-te a pagá-lo. Então, reconhecer o custo do sono é saber que se a nossa mente está focada nas coisas do mundo e não quer abrir mão
dos seus julgamentos, das suas condenações, dos seus altos e baixos, de estar certo dentro do mundo, de sentir-se vítima, de ir atrás de ganhos. Ou seja, se nós não parar de querer investir no mundo, como eu disse, nós temos que aprender o custo do sonho. O custo do sonho é perder o nosso ser de vista, e isso é muito caro. E nós temos que nos recusar a pagar esse custo, dar um basta. Chega, eu não quero mais pagar ao custo do sofrimento só para continuar esquecido do ser que eu sou, da alegria que eu sou, da extensão de Deus que eu sou. Só então, se nós olhar o custo e nos negar a pagá-lo, só então vais decidir despertar. Sem essa tomada de consciência, nós não vamos despertar. Então, por quê? Porque essa decisão é uma questão de vontade. Nós temos que ter a vontade de não pagar mais o custo do mundo, ou seja, não querer mais ser do mundo. Embora que a experiência física continue no mundo, nós podemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, a nossa mente, o nosso pensamento, ele se nega a acreditar nas coisas do mundo. Embora, como eu disse, os sentidos físicos continuam mostrando o mundo, mas a mente verá o mundo real. Se nós nos negarmos a compactuar com o ego, a concordar com o ego, a dizer, sim, ego, é verdade, esse mundo dual é assim mesmo, isso está acontecendo de fato, isso é real, bem que eu não gostaria de estar passando por isso, mas isso ainda é verdadeiro para mim. Então, isso nós temos que decidir que não queremos mais isso. Então, essa decisão, ela vai nos levar para o despertar. E assim, o mundo real saltará à tua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Então, com essa decisão de despertar, de não concordar mais com o mundo, automaticamente o mundo real saltará à nossa vista. Nós não precisamos buscar o mundo real. Até mesmo se nós o buscarmos, nós estaremos dizendo que ele não está dentro de nós. Mas nós temos que parar de querer investir no mundo do ego, parar de achar que queremos o mundo oposto, o mundo do conflito. Quando nós pararmos de investir no conflito, automaticamente a visão do mundo real virá a nós. Isso porque o Cristo, nós, na verdade, nunca estivemos dormindo. Nós pensamos que tivemos um pensamento de separação e a nossa consciência só está, a nossa imaginação está dentro desse pensamento que pensou que separou de Deus. Nós, de fato, nunca nos separamos, não estamos dormindo, mas na consciência nós nos separamos. Então, pensamos que nos separamos. E no mundo real, quando nós decidimos, dentro desse sonho, ver diferente, o mundo real nos será mostrado e, com isso, automaticamente se dará o despertar. Então, o Cristo não estava dormindo, ele está esperando para ser visto, pois ele nunca te perdeu de vista. Como que o Cristo iria nos perder de vista se nós somos ele? Nós, o ser real que nós somos, nunca se perdeu de nós. A nossa consciência é que se perdeu de nós e se grudou numa coisa imaginária, numa figura projetada, numa imagem projetada pela mente, uma imagem de um corpo físico e psicológico. Então, o ser que nós somos nunca se perdeu, nunca nos perdeu de vista. Ele olha em quietude para o mundo real, o qual quer compartilhar contigo, porque ele conhece o amor do Pai por ele. O nosso ser, o Cristo que nós somos e que nós não estamos lembrados, o nosso ser sabe do amor que Deus tem por ele. E ele está ansioso, nós, então,
A nossa realidade está ansiosa para compartilhar com a nossa consciência separada de quem nós realmente somos. E conhecendo isso, ele quer te dar o que é teu. O céu é nosso. Nosso é toda a paz, toda a criação de Deus. O conhecimento é nosso. E o Cristo, o nosso ser, só nos quer restituir isso de volta. Em perfeita paz, ele te espera no altar de seu Pai, oferecendo o amor do Pai a ti, na luz serena da bênção do Espírito Santo. No altar de Deus, na nossa mente, que é um altar onde o Pai e o Filho se comunicam, então o Espírito Santo, numa serena bênção, na luz do Espírito Santo, ele nos oferece a paz de volta à nossa mente. E nós já vimos que a paz é a condição na qual o próprio Pai pode voltar à nossa mente. Pois o Espírito Santo conduzirá cada um para a sua casa e para o seu Pai, onde Cristo espera como seu ser. Cada um. Ninguém ficará de fora. Ninguém precisa temer por outro só porque o outro se diz contra Deus, ou se diz contra o Espírito Santo, ou não acredita. Por fim, o Espírito Santo levará cada um de volta à casa do Pai, onde o próprio Cristo ser o espera para quê? Para o reconhecimento de que o Cristo é cada um que voltou à casa. Na verdade, ele não era essa figura imaginada, projetada para fora da mente, ele não era uma consciência dentro de um corpo físico e psicológico, mas ele era o Cristo, ele só tinha viajado em imaginação, numa fantasia. Fantasiou que estava fora do céu, sonhou com uma identidade individual, mas na realidade ele é o Cristo desperto. Assim como nós, quando estamos dormindo à noite, num sonho, e sonhamos com várias pessoas, todos sempre têm o sonho da sua própria identidade dentro do sonho, e sonha com as outras pessoas como se fossem outras pessoas e não está ciente de ser a outra pessoa. Mas quando ele acorda, ele vê que ele nem sequer, nem ele mesmo era o próprio ser dentro do sonho. Aquilo que ele acreditou que era dentro do sonho, ele não era, ele era só o sonhador do sonho. Assim, o Cristo é o nosso ser, e nós não somos esse ser aqui. Esse ser aqui sequer existe, ele só está sendo sonhado, e precisamos despertar desse sonho. Toda criança de Deus é una em Cristo, pois o que ela é está em Cristo, assim como o que Cristo é está em Deus. Então, toda criança de Deus, cada percepção aqui, na verdade, cada consciência de vida ainda está una ao Cristo e Cristo está em Deus. Então, a realidade continua imutável. O amor de Cristo por ti é o seu amor por seu pai, que ele conhece, porque conhece o amor do seu pai por ele. Então, o amor do Cristo por nós é o próprio amor que Deus tem também pelo Cristo, porque o Cristo conhece o amor do Pai e o Pai conhece o amor do Cristo. Quando o Espírito Santo, afinal, tiver te conduzido a Cristo, no altar a seu Pai, ou seja, na mente, a percepção fundir-se-á em conhecimento, porque a percepção veio a ser tão santa que a sua transferência à santidade é simplesmente a sua extensão natural. Então, como que vai ser o fim do sonho, o fim dos mundos? A percepção, ela virá a ser tão santa quando ela for somente do Espírito Santo, quando não houver mais ego, que ela é tão santa que a transferência à santidade, a transferência ao Cristo é simplesmente a extensão natural. Ela se transfere, ela se eleva, ela fica tão pura que ela se funde ao conhecimento, que ela se torna parte de novo
do conhecimento, e ela deixa de ser percepção. Ela não acaba, ela simplesmente se transforma no todo. Conhecimento seria, se quiséssemos usar a palavra percepção, seria a totalidade de tudo que há, a percepção de tudo. Mas percepção de tudo, então não há mais perceptor, não há mais quem perceba. Se tudo é percepção, então é conhecimento. Então a percepção, quando ela é total, ela é conhecimento. E é assim que a percepção vai se, como ele diz aqui, ela vai se fundir em conhecimento. O amor transfere-se ao amor sem nenhuma interferência, pois os dois são um só. Então, o amor, que é o Cristo que nós somos, se transfere para o amor do mundo real, que é essa consciência aqui de um mundo separado, mas um mundo real. Eles são ainda um só. E por isso que o Cristo consegue transferir o seu amor ao ser dentro do sonho, para que o ser dentro do sonho lembre do amor que ele tem ao Pai e com isso volta a consciência do céu. À medida em que percebes cada vez mais elementos comuns em todas as situações, a transferência do treinamento sob a orientação do Espírito Santo aumenta e vem a ser generalizada. Essa generalização ou essa transferência, tornando através dos elementos cada vez mais comum, é os perdões que nós praticamos aqui, que à medida que nós vamos praticando o perdão, nós vamos vendo uma luz através de tudo, que a única realidade é o que é de amoroso por detrás daquilo que a gente viu. E assim, esse treinamento do Espírito Santo, essa forma dele nos ensinar, ela vai aumentando na nossa mente até virar uma generalização completa, até aplicarmos o perdão a todas as coisas onde há falta de amor. Porque o perdão, ele vem graças a estender o amor do Espírito Santo. Ele substitui o pedido de amor por amor. Gradualmente, aprendes a aplicá-la a todas as pessoas e a todas as coisas, pois a possibilidade da sua aplicação é universal. Então, essa transferência, praticar ver com a visão de Cristo, com o Espírito Santo, em cima de cada pessoa e de cada coisa, quanto mais nos aplicarmos, mais nós vamos ver que isso é aplicável a absolutamente tudo. Não há exceção. Não há uma única projeção do ego, não há nada que seja maior do que a capacidade de nós transferirmos essa generalização de vermos na luz do Espírito Santo as coisas e disso resolver tudo. Quando isso tiver sido realizado, a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilham a unificação das leis de Deus. Uma percepção feita somente com o Espírito Santo, ela tem a mesma visão para todas as pessoas e todas as coisas. E ela vem a ser tão uniforme que ela vem a ser similar ao conhecimento. E por isso que as leis de Deus do céu se aplicam a elas. O que é que não pode ser percebido como o que é um não pode ser percebido como separado, e a negação da separação é a reafirmação do conhecimento. Então, o que é um não pode ser visto separado. Nada que é real pode ser ameaçado. Então, o que é um não pode ser percebido em partes. E a negação da separação, negar que a separação aconteceu, essa é a reafirmação do conhecimento, essa é a reafirmação da unicidade. No altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ela e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai e vem a ser um com ela. Então, vejam,
no altar de Deus, na nossa mente, a percepção do Filho de Deus, a percepção certa, a percepção do mundo real, venha a ser tão iluminado que essa luz, ela flui do Filho de Deus e chega a iluminar, a brilhar na própria mente do Pai, e assim ela vem a ser um com o Pai. Então, no mundo real, a luz vem a ser tão forte que ela brilha na mente do Pai e ela vem a ser um com o Pai. Muito gentilmente, Deus brilha sobre si mesmo, amando a extensão de si mesmo e o que é o seu filho. Então, no mundo real, a luz da mente, ela é tão santificada que ela brilha na mente de Deus, e Deus, a gentileza de Deus, a luz de Deus, brilha sobre si mesmo, brilha sobre a extensão dele, que é o Cristo. E Deus ama a extensão de si mesmo, ele ama o Cristo, e que é o Filho de Deus. O mundo não tem propósito à medida em que se funde com o propósito de Deus. Quando essa luz vir a ser o nosso propósito, o mundo dual, o mundo do ego, deixa de ter propósito. Não há mais finalidade para o sonho. E o sonho simplesmente desaparece, porque só o propósito da criação, da extensão do amor de Deus é que prevalece. Pois o mundo real silenciosamente deslizou para o céu, onde tudo que é eterno sempre esteve. Veja como é automático, como é simples o deslocamento, é um deslizar silencioso no mundo real para o céu, onde tudo sempre foi eterno e imutável. Lá, o Redentor e os redimidos unem-se no amor perfeito de Deus e de uns pelos outros. O Redentor, o Espírito Santo, ele se une à nossa mente corrigida, à nossa consciência que estava deslocada para um ser individual, agora a nossa consciência, ela sabe de novo de si mesma, do Cristo, ela é a redimida, e ela se une no amor perfeito de Deus, e ela ama cada fracionamento da mente. Ela ama cada um que aqui parecia ser um ser individual, ela ama no amor de Deus como ama a si mesmo. O céu é a tua casa, e sendo em Deus, tem que ser também em ti. O céu é um estado de mente que está na mente de Deus, e como nós somos a extensão da mente de Deus, nós somos o Cristo, o céu continua estando dentro de Deus, mas também está dentro de nós. E a feliz lembrança desse fato é o despertar, é a redenção, é a expiação. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a isso de volta, e para que ele possa fazer isso, nós só precisamos fazer uma coisa: parar de investir no ego e investir no mundo real. Investir no mundo real, nós fizemos esse investimento através do perdão a todas as coisas do ego, porque nós não queremos mais as coisas do ego, mas nós queremos a feliz liberação da nossa mente, que nos é dado dentro do mundo real. E esse mundo real, ele nos é dado através da visão de Cristo. E é isso que Jesus nos trouxe, então, para hoje, nessa sessão da visão de Cristo. Nós estamos aqui na interação. Alguma passagem, alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem claro aqui na leitura, alguma coisa, ou algum compartilhar, alguém gostaria de se expressar aqui, nós estamos na interação. Ficou claro, gente, essa função do Espírito Santo de nos dar o mundo real, e que isso tudo nos é dado
ao preço de nós não querermos mais pagar a conta pelo sofrimento e aceitar ao Espírito Santo de volta, aceitar todos os pensamentos amorosos em lugar dos nossos próprios julgamentos, aceitar os pensamentos do Espírito Santo e em troca o Espírito Santo nos dá o mundo real e que o mundo real ele tem as mesmas características do céu e ele se deslizará, ele se transformará ou será elevado tão logo nós alcançarmos o mundo real, ele será elevado de novo à condição do céu, e este é o feliz despertar. Esse é o fim do sonho. E essa foi a mensagem de hoje. Bom, ninguém chamou aqui na interação, então vou encerrando a nossa gravação. Gratidão sempre ao Espírito Santo, a Deus Pai, por não nos deixar sem resposta em nosso sonho imaginário, na nossa fantasia, de nos dar condições de despertarmos de volta da nossa fantasia e voltarmos a lembrar de nós mesmos, permitindo que nós, o Cristo que somos, nos alcance na nossa consciência de personagem sonhado e que possamos e podemos agora despertar para a feliz realidade do céu. Graças a Deus por isso.